Meus amigos, essa quarta temporada de Cobra Kai, cara, foi disparado a temporada em que houve mais referências ao universo de Cobra Kai barra Karate Kid. Cara, sem brincadeira, mano, eu tava fazendo o primeiro esboço do roteiro e deu 50 referências. Eu tive que cortar pra 45, senão nem ia caber no vídeo, velho. E, cara, deu muito trabalho, viu, velho? Porque, por exemplo, né, quando o Johnny e o Daniel estavam conversando a respeito de como orientar melhor os seus alunos, o Daniel do nada meteu a mãozada lá na cerveja do Johnny e quebrou a garrafa como se estivesse rasgando um papel. Então, meus amigos, acontece que a gente já viu isso antes, mais especificamente lá nos anos 80, quando o senhor Miyagi, no Karate Kid 1, quebrou as garrafas lá do Manos que estavam azucrinando a vida dele e do Daniel na praia. Ó, pegou aí o Capitão América? Eu entendi a referência. Então já se preparem, porque no vídeo de hoje iremos ver 45 referências que o Tio Geek separou aqui pra vocês, referências, easter eggs, detalhes que você provavelmente não percebeu na quarta temporada de Cobra Kai. Eu duvido que você percebeu a maioria. E sim, tá, hoje eu vou gravar com o Manto, cara. É Bora Bahia, maior clube do Brasil, bicampeão brasileiro. Licença. Hello, my friends, Geek na voz. E continuando aqui as nossas referências, quando o Kenny, né, no terceiro episódio da quarta temporada, ele tava fugindo do Anthony, crossfiteiro e seus amigos, a gente percebe que no momento que ele pula a cerca, é exatamente igual à cena do Daniel com o Johnny lá em Karate Kid 1 nos anos 80, velho. Só que a diferença é que lá no filme do Karate Kid, o Sr. Miyagi apareceu do nada, igual o Batman, e meteu a porrada em adolescentes, que é a melhor coisa de Karate Kid, né, que são idosos batendo em jovens. Na cena em que o Daniel espanca os caras do hockey, é idêntica aos movimentos que o Sr. Miyagi fazia lá em Karate Kid 4, né? Quando ele deu uma surra nos manos do posto, quando ele tava perto da Julie Pierce. Mano, até o gingado final do Daniel é idêntico ao do Sr. Miyagi, né? Que ele fez com o Johnny lá em Karate Kid 1. O negócio é só aqui, ó, só de olho, ó, encosta, encosta. Tu joga pra trás, tu encosta. Quando o Daniel ele tava ensinando ao Johnny algumas de suas técnicas, a gente percebe que a roupa de proteção que o Daniel tava usando é idêntica ao que o Sr. Miyagi usava lá em Karate Kid 1. Na cena em que a galera do Miyagi-Do, né, apronta pra cima do Cobra Kai e eles meio que ligam, né, aqueles... Eu esqueci, eu acho que é o guincho, né, que solta aquela água lá no campo e trola a galera do Cobra Kai. É idêntica à brincadeira que o Daniel fez com o Johnny lá em Karate Kid 1, né, aquela cena lá do... que eles estavam na escola e o Daniel ele pega a mangueira e molha o Johnny, né, o Johnny que tava embolando um baseado, mas ficou todo molhado. E aí, isso daí consta como uma referência? Vocês conseguiram pegar essa ou o Tio Geek aqui tá cheirando nesse carro? Quando o velho da lancha Silver se olhou no espelho e fez o seu famoso coque, observem que a música que toca ao fundo é exatamente a mesma de quando o Terry apareceu pela primeira vez lá em Karate Kid 3. E essa música, ela voltou a ser tocada na série Cobra Kai lá no último episódio da quarta temporada, quando o Terry Silver ele armou pra cima do Chris e o coitado do Bico de Pato foi preso. Ou seja, é a música tema do velho da lancha, velho. Quando isso toca, saiba que vem perigo. Ainda no velho da lancha, observem que a placa do carro dele tá escrito Quicksilver, né? Que foi exatamente a mesma coisa que ele falou pro Daniel lá em Karate Kid 3. O Johnny, inclusive, fez a mesma coisa com o carro dele, né? A gente viu lá na primeira temporada que ele mudou o nome da placa, né? Personalizou. E eu nem sei se pode isso. Pode personalizar a placa de Carro, já imaginou um carrão do Tio Geek com o Mundo Geek? Seria da hora. Cala a boca, bafo de pica. E, pô, já imaginou também você se inscrevendo aqui no canal Mundo Geek? Cara, seria maravilhoso, mano. Pô, você ia me deixar muito feliz. Aproveitando também, cara, ó, se inscreve e ativa o sininho pra poder acompanhar os próximos vídeos de Cobra Kai que ainda vão rolar nesse canal. A quarta temporada já estreou tem uma semana, mas os vídeos aqui continuam e você não vai querer perder. Então se inscreve e ativa o sininho que é nóis. Bora continuar. Nice. E ainda nessa cena, né, do Karate Kid 3, o Terry ele ensinou pro Daniel os 3 segredos para você se tornar um grande campeão, né, que é o que? Desejo, devoção e disciplina. E adivinhem, sim, anos após, quando ele retornou pro dojo do Cobra Kai com o Chris, foram exatamente essas palavras que ele falou pra galera lá do Cobra Kai, cara. Desejo, devoção e disciplina. There are 3 things that make a champion. The 3 Ds. Desire, Devotion. and discipline. E quem aí lembra do barco do Sr. Miyagi, né, que ele levou o Daniel pra pescar lá em Karate Kid 1? Cara, isso além do carro do Sr. Miyagi, né, que ele deu pro Daniel, que até hoje ele tem, a gente percebe que o LaRusso também guardou o barco do Miyagi como recordação lá no seu dojo. O Daniel também é todo saudosista, né, cara? Tudo que é do Sr. Miyagi ele guarda, ele deixa como recordação, ele fala, ele ensina, é o pai do cara, o Miyagi. E quem aí percebeu o Arraia zoando o Kung Fu do Jack Chan e o Jaden Smith lá, mano, na cena que ele trocou aquelas farpas lá com aquele vizinho? Isso porque na cena, né, o Arraia interrompeu o cara e disse que o que ele praticava não era Kung Fu, era Cobra Kai, que é ele tirando um sarro lá do remake de 2010
2010, estrelado pelo Jaden Smith e Jack Chan, onde o nome do filme era Karate Kid, mas A arte praticada era Kung Fu. Nescau mal cheirado, né? It's not Kung Fu. It's Cobra Kai. na cena em que o Johnny foi jantar na casa do Daniel, o Johnny chegou pro Miguel e alertou ao moleque para que a defesa dele não transformasse em um bolinho de creme. Essa referência é das brabas, cara, porque foram exatamente essas mesmas palavras que falaram pro Johnny lá na final de 84, quando ele lutou contra o Daniel San, né? Alguém lá da plateia chegou e disse: Johnny, você é um bolinho de creme. Quem pegou essa daí é difícil. Make sure all that defense doesn't turn you into a cream puff. Johnny, you're a cream puff! Ainda em Karate Kid 3, na cena em que o Terry tá ensinando ao Daniel, ele diz: se o seu oponente não pode ver, ele não pode lutar. Então, cara, acontece que anos após foram exatamente as mesmas palavras que o Terry Silver falou pra sua aluna Tori Nichols lá na final contra a Samantha, né? She can't see, she can't fight. Ó, o tio Geek manja dos ingleses aqui. A man can't stand, he can't fight. A man can't breathe, he can't fight. A man can't see, he can't fight. A man can't stand, he can't fight. Give her a shot to the other eye. She can't see, she can't fight. Mas, cara, essa referência vem lá do filme O Grande Dragão Branco, né, do Van Damme, quando o vilão Shang Li, na final, ele jogou o icônico pó no olho do Van Damme, velho. Ou seja, é basicamente o vilão Terry Silver aprendendo com o vilão Shang Li, lá do Grande Dragão Branco, mano. E aquela cena icônica, né, do Van Damme, que ele fica com o olho todo assim, parecendo que tá loucão de Nescau. E lá na luta do Robbie contra o Falcão, né, chegou o insano momento em que os dois tiraram as camisas, que foi exatamente a mesma coisa que o Van Damme fez no final de O Grande Dragão Branco, mano. Essa referência foi demais. E ainda na final, teve um momento em que o Daniel chegou pro Robbie e disse: nunca coloque a paixão acima dos princípios, porque mesmo que você ganhe, você perde. Never put passion in front of principle, because even if you win, you lose. Never put passion before principle. Even if win, you lose. Não, esse daí é o coach que eu quero pra mim, né? Mesmo que você ganhe, você perde. Eu, como torcedor do Bahia, sei muito bem o que é isso. Só que aí o que acontece, meus amigos, é claro que essa é mais uma referência ao filme Karate Kid 1, né? Quando o Sr. Miyagi, lá na casa dele, falou exatamente as mesmas palavras pro coitado do Daniel San, cara. Tem muitas referências de diálogos. Agora, essa referência daqui, meus amigos, foi disparada a minha favorita nessa quarta temporada de Cobra Kai. Quando eu percebi ela, eu disse: não, mas nem a pau que vocês fizeram isso. Porque durante um breve momento, né, o Daniel tava conversando com o Miguel sobre o fato dele nunca ter feito faculdade, né? Só que aí o Daniel falou pro Miguel que ele pegou o dinheiro que a sua mãe havia juntado pra facu, pagou uma passagem de última hora pra Okinawa com o Sr. Miyagi e depois conseguiu recuperar essa grana com uma competição de gelo. E o que foi que o Daniel fez com esse dinheiro, que ele ganhou lá da competição de gelo? Simplesmente abriu uma loja de bolsais que acabou sendo mal sucedida junto com o Sr. Miyagi, né? Todo mundo faz. Eu devia saber que isso ia ser um desastre. Tudo pra você é um desastre. O quê? Ou seja, cara, essa foi uma referência dupla a dois filmes de Karate Kid, né? O primeiro que foi o Karate Kid 2, quando o Daniel de fato pegou o dinheiro da faculdade, comprou uma passagem pra Okinawa junto com o Sr. Miyagi, e depois lá mais pra frente no filme ele ganhou a competição de gelo, né, pra cima do Shosen, ganhou uma grana preta. E a segunda referência é justamente a Karate Kid 3, né, quando ele pegou essa grana que ele ganhou da competição e comprou uma loja de bolsais, que sempre foi o sonho do Sr. Miyagi. O Daniel queria realizar o sonho do seu sensei, só que a loja, né, foi mal sucedida. Eu entendi a referência. E ó, só lembrando a vocês que o sorteio desse Deadpool em 3D, que a galera da Pixel 3D mandou aqui pra mim, ainda tá rolando lá no Insta deles, cara. Assim que a Pixel 3D bater 1000 seguidores, que é rapidinho, é fácil, a gente vai sortear esse Deadpool aqui pra vocês, ó. Pode ser seu, pode sair do meu cenário direto pra você, pô. E ainda nessa cena dos dois em Cobra Kai, o Daniel, ele falou sobre o encontro estranho que ele teve com a Ali, quando ele teve que descer pra poder empurrar o carro da mãe. Então, cara, acontece que isso realmente aconteceu, né? Lá no primeiro filme do Karate Kid, quando o Daniel, ele saiu no primeiro encontro com a Ali, que inclusive apareceu na terceira temporada de Cobra Kai, ele teve que fazer isso, mano. Passou por essa vergonha aí de ter que empurrar o carro da mãe pra poder funcionar. Você sabe que a pessoa é pra casar quando ela tem que descer pra empurrar o carro no primeiro encontro. Casa. Happens all the time. Okay, LaRusso. Push. Hey, on you, Huskies. Okay. Sim, e tu acha o quê? Que as referências ao filme O Grande Dragão Branco terminaram, é? Claro que não. Porque na cena em que o Miguel e companhia estão tentando pegar o peixe na água é idêntica ao filme de 88 do Van Damme e O Grande Dragão Branco, né, mano? Foi exatamente a mesma coisa. E adivinha qual era o filme que a galera tava assistindo lá no cinema de rua na quarta temporada? É exatamente O Grande Dragão Branco, mano. Foi a grande referência dessa quarta temporada. Não, agora só eu que fico me perguntando aí nessa cena do cinema, porque a galera lá do Cobra Kai, né, do Cobra Kai não, do Miyagi-Do, eles derrubaram os lanches que o Kenny tava carregando. E aí, quem foi que pagou por esses lanches agora? Porque caiu um monte de coisa no chão, velho, pô. Esses caras de novo não.
E pra variar, como se já não estivesse escancarado o suficiente, a Devon, né, participante nova lá do Presas de Águia, chegou no dojo e citou de uma vez o grande dragão branco do Van Damme, mano. Ou seja, não bastou todas as referências explícitas que a série jogou na cara da gente, a menina chegou lá e disse o nome do filme logo de uma vez. Like when Chong Li threw dirt into Van Damme's eyes in Bloodsport. Exactly. Continuando, temos uma cena deletada de Karate Kid 1, lá do filme dos anos 80, né? Não é bem uma referência, é uma cena deletada. E agora você deve estar me perguntando, né? Ué, Geek, como assim? Cena deletada não entra aqui nesse vídeo. Aqui é vídeo de referência. Calma, filho, o ano começou agora, pra que esse estresse? Porque na cena deletada, o Daniel tretou com o Johnny, porque o Johnny fez o Daniel sentar em cima de uma torta lá no refeitório e o Daniel devolveu metendo a torta na camisa do Johnny. Cara, acontece que essa cena não existe no filme original e sim Cobra Kai decidiu inserir na 4ª temporada. Sendo que lá na 2ª temporada, né, quando o Johnny e o Daniel se juntaram em uma mesa para poder resenharem entre casais, eles falaram justamente sobre esse momento, né? O dia em que o Johnny fez o Daniel sentar em uma torta e logo depois o Daniel meteu a torta na camisa do Johnny. Ou seja, vocês perceberam o que aconteceu? Os caras fizeram uma referência na 2ª temporada de uma cena deletada que só foi aparecer na 4ª temporada de Cobra Kai. Lá na 2ª temporada não existia essa cena, ninguém sabia da existência dela. E mesmo assim, eles falaram como se realmente tivesse acontecido. Vocês pegaram essa referência, foi bravo. Eu convoco o Steve Rogers agora. Blueberry pie on my shirt. That's because you put it on my chair first. Eu entendi a referência. No 5º episódio, né, quando finalmente Johnny e Daniel tiveram sua revanche no tatame, que foi sensacional, a gente teve várias referências, cara. A primeira que foi o Daniel aplicando a técnica de paralisação que ele aprendeu com o Chosen, e segundo que foram os dois se acertando ao mesmo tempo, né, lá no 3º ponto, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Rocky 2, onde no filme, né, o Rocky e o Apollo Creed, inimigos mortais, assim como o Johnny e Daniel, também se golpearam ao mesmo tempo, velho. E não tem aquela terapeuta lá meio doidinha da cabeça que apareceu na casa do Daniel, a tal da Vanessa? Então, meus amigos, acontece que ela nada mais é do que a filha do Ralph Macchio, mano, o Daniel. O nome dela é Julia Macchio, né? Pra você ver que não é só na política que a galera coloca os parentes pra trabalhar. Quando o Daniel e o Miguel estavam conversando na oficina, o Daniel falou sobre uma situação onde a sua mãe supostamente teve encontro com o professor Harris da escola. Então, cara, acontece que o Sr. Harris é justamente esse cara aí que vocês estão vendo, né? Agora, porque a mãe do Daniel teve um encontro com ele, aí ninguém sabe. Que porcaria é essa? Lá no final da 4ª temporada, né, quando o Johnny ele já tava loucão do álcool, o Miguel ele chegou, né, ajudou o velho e colocou ele na cama. Acontece que essa foi exatamente a mesma cena que rolou lá em Karate Kid 1, né, quando o Miguel ajudou o velho bêbado do Sr. Miyagi. Mano, o Sr. Miyagi bêbado batendo em adolescentes foi o supra-sumo dos anos 80. Tem razão. E aquele chute, né, que o Falcão acertou no Kaiden lá no torneio, foi exatamente o mesmo que o Daniel acertou no torneio de Karate Kid 1, mano. E já que falamos do chute do Falcão, alguém percebeu aí que aquele chute que o Rob deu no Falcão é meio parecido com o do Neo do Matrix, não? É o mesmo movimento, mano. O tio Geek aqui tá cheirando Nescau. E a Samantha imitando a pose lá do tigre, que foi idêntica ao que o Daniel fez contra o Johnny lá em Karate Kid 1. Então de olho, rapaz, aqui não passa nada pelo radar do tio Geek. Na cena em que o Johnny ele tá se preparando, né, pro seu grande embate contra o Daniel que ele iria ter lá no tatame, a gente percebe que ele tá, né, se exercitando, acordou cedo e tudo mais, tá correndo na praia, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em Rocky 3, cara. Sendo que o Miguel, ele até citou esse filme do Rocky 3 no início da 4ª temporada, quando ele comparou o Johnny e o Daniel com o Apollo e o Rocky, porque de fato foi isso que aconteceu no filme Rocky 3, né? O Apollo ele foi o primeiro a chamar o Rocky para poder derrotar o boss final lá no torneio. E a mesma coisa aqui, que o Miguel disse que o Johnny teria que chamar o Daniel para eles se unirem e derrotarem o Cobra Kai, velho. Lembra de Rocky 3? O que tem? Como o Rocky venceu o Clubber Lang? Foi sozinho? Não. Ele e o Apollo tiveram que trabalhar juntos, mesmo tendo toda aquela história. O nome do 8º episódio da 4ª temporada se chama Hora da Diversão. Cara, acontece que essa frase saiu das bocas do Chris e do Terry lá em Karate Kid 3, quando eles falaram exatamente a mesma coisa, né? Hora da diversão, minutos antes deles serem espancados pelo Sr. Miyagi. Eu tô falando, cara, idosos batendo em adolescentes e adultos foi a melhor coisa de Karate Kid. Hora de diversão. Outra referência bem da hora também foi no último episódio, quando a Tori e o Cobra Kai venceram um torneio, né? Porque logo em seguida o Terry, o velho da lancha, ele pegou o microfone e discursou a respeito do seu novo Cobra Kai, né? Isso porque ele queria expandir a marca, ele iria investir em publicidade e aproveitou o palco, né, com o público para poder falar a todos que o Cobra Kai estava recrutando novos alunos e alunas. Ou seja, o Terry Silver chegou lá e disse que você pode fazer parte do Cobra Kai, né? Fez o seu discursinho, fez o seu merchan, né? Ele é esperto nem nada e simplesmente disse que o Cobra Kai vai expandir, vai abrir novos dojos, novas academias. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, ele falou exatamente
exatamente a mesma coisa no final do filme Karate Kid 3, cara. Isso porque antes da final entre o Daniel e o Mike Barnes, né, lá no torneio, o Terry ele pegou o microfone também e fez o mesmo discurso, cara. Ele disse que iria abrir vários outros dojos do Cobra Kai para poder expandir a marca. Não, o mais engraçado foi o Terry Silver falando sobre honestidade e esportividade, sendo que ele prega justamente o oposto, né? E o Daniel ficou com a cara de bunda lá. Que em breve vamos abrir franquias do Cobra Kai por toda a cidade. Então cada um de vocês, rapazes e moças daqui, pode fazer parte do nosso dojo, campeão. Vamos abrir uma cadeia de dojos Cobra Kai, onde os jovens possam vir e aprender os mesmos valores que eu aprendi. No final do primeiro episódio, o Terry Silver ele jogou uma garrafa de vinho na parede, é o melhor estilo milionário frustrado, né? Convenha que todo milionário faz isso aí. Só que essa garrafa, cara, é uma Kamen States, que pertence ao Robert Mark Kamen, né? Que é o criador de Karate Kid. Acontece que o Robert, né, ele usou os lucros da sua primeira venda do roteiro de Karate Kid pra comprar a área onde fica a sua loja de vinho. Tô falando, cara, essa galera é esperta, né? Terry Silver, o Mark, o criador do Karate Kid, esses milionários aí, eles aproveitam pra fazer o merchanzinho deles. No flashback agora dessa quarta temporada, né, entre o jovem Chris e o jovem Terry Silver, o Chris chegou lá pro velho da lancha, quer dizer, ele não era o velho da lancha ainda, mas disse que o medo não existe. Exatamente essas palavras. Então, cara, acontece que anos após, quando o Chris abriu seu dojo Cobra Kai, ele passou o mesmo ensinamento adiante pros seus alunos, né? O medo não existe nesse dojo. Exatamente essas mesmas palavras. Não esquece, o medo não existe. O medo não existe neste esporte. Existe... Não, Sensei! E ainda nesse antigo dojo do Cobra Kai em Karate Kid 1, novamente ele apareceu, só que dessa vez em Cobra Kai, cara, o mesmo espaço. Porque quando o Terry e o Chris atraíram o Johnny até um local estranho, né, e o Terry espancou ele, esse local era justamente o antigo dojo do Cobra Kai que a gente viu lá em Karate Kid 1, mano. Quem pegou essa referência? Sendo que nessa cena rolou uma referência dupla em Cobra Kai. Porque além do local, mas o contexto da cena também foi exatamente a mesma de Karate Kid 3, velho. Porque, como vimos na série, o Terry ele manipulou emocionalmente e depois atacou o coitado do Johnny, né? Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, o Terry fez a mesma coisa lá em Karate Kid 3. Ele manipulou o Daniel e depois, ao lado do Chris e o Mike Barnes, eles atacaram o menino, velho. Só que a diferença é que lá no filme Karate Kid 3, o Sr. Miyagi apareceu e, adivinhem, sim, ele deu uma surra no Terry Silver e no Chris. Cara, saudades dessa época, né? Que idosos batiam em adultos. Hoje em dia, se isso acontecer, vai rolar processo. Eu gosto dos anos 80, lá é época raiz. Isso não vai rolar. Durante o torneio, né, o Dojo Presas de Águia mostraram seus novos uniformes e a gente viu, né, que eles são vermelhos com listras pretas. E embora ninguém mencione isso explicitamente, mas o esquema de cores lembra muito a jaqueta de couro vermelha com detalhes pretos que o Johnny usou na primeira cena de Karate Kid, cara. Não, convenhamos que esse uniforme do Presas de Águia lembra muito lá a jaqueta do Johnny, né, mano? E coitado do Daniel, né, ele não tem boas recordações dessa jaqueta, não. Ainda no torneio, a lesão nas costas do Miguel foi semelhante ao que rolou com o Daniel em Karate Kid 1, porque no filme, né, o Chris mandou o Johnny acertar a perna do Daniel, o que acabou lesionando o coitado, velho. E o mesmo aconteceu com o Rob no primeiro torneio, né, onde ele lesionou o ombro graças à pura maldade do Miguel. Agora, já na quarta temporada, foi a vez do Miguel que acabou se lascando todo lá no chão, velho. Rapaz, tão matando o Miguel aos poucos nessa série, né? Ninguém tá percebendo isso, não, é? Tem que denunciar, mano. O primeiro foi a queda lá da escola, né, que ele fraturou aqui as costas e agora ele distendeu o músculo de novo. Estão matando o menino. Como é que é? E durante a final masculina, né, entre o Falcão e o Rob, lembremos que os moleques se bicaram tanto que a luta foi pra morte súbita, velho. E segundo o locutor do torneio, ele disse que essa é a primeira vez que isso acontece desde 1985. Então, meus amigos, essa é mais uma referência ao filme Karate Kid 3, cara, porque embora o filme, né, ele tenha sido lançado em 1989, só que a continuidade, ela é ambientada em 1985, né? Já não bastava o filme do Karate Kid 3 ser horrível, mas a continuidade tem que ser toda cagada também. Mas, cara, foi no torneio desse filme que o Daniel derrotou o Mike Barnes do Cobra Kai também em morte súbita, né? E agora, em 2021, na quarta temporada, o discípulo do Miyagi-Do Falcão derrotou mais uma vez o campeão Cobra Kai em morte súbita. Faça sol, faça chuva, o Falcão continua sendo o melhor personagem de Cobra Kai. Se você discorda disso, você tem desvio de caráter. Tem razão. O Dimitri, na quarta temporada, ele xeretou na internet e desenterrou informações sobre o mais recente inimigo do Miyagi-Do, Terry, velho da lancha Silver, né, cara? Só que ele se deparou com um escândalo
escândalo de lixo tóxico em Bornéu lá nos anos 80 causado pelo Silver. E essa é uma referência ao Karate Kid 3, cara, onde o Silver ele foi representado como um homem de negócios desprezível que lidava com lixo tóxico. E nas primeiras cenas do filme ele foi visto, né, fazendo ligações sobre uma ação judicial da lama de cloreto despejada de forma inadequada em Bornéu. Ou seja, foi o Dimitri desenterrando esse podre, um dos podres do Terry, velho da lancha Silver. Cara, tá lascado esse daí, viu? Meio dramático, não é? Daniel e Rob tiveram uma conversa franca, né, na loja de conveniências, e o Daniel disse pro Rob que ele tá no caminho pra um lugar sombrio caso ele continue ao lado do Terry Silver, cara. O Daniel, ele disse exatamente isso. Um dia você se verá com o sangue de um pobre garoto em sua camisa e você só torcerá que não seja tarde demais pra mudar de rumo. Um dia você vai se ver com o sangue de um garoto na sua camisa e vai torcer pra que não seja tarde demais pra mudar de rumo. And I'm taking her home. Cara, essa é mais uma referência direta ao filme do Karate Kid 3, né? Porque lá no meio do filme, o Terry Silver, ele subornou um cara em uma boate pra poder começar uma briga com o Daniel. Só que aí o Daniel meteu um soco lá na cara do maluco e logo em seguida ele ficou todo enojado com o que fez porque a mão dele, mano, ficou cheia de sangue da camisa do cara. Sendo que minutos depois, o próprio Terry Silver, né, fez o Daniel sangrar novamente ao praticar as técnicas do Cobra Kai, mano. Ou seja, foi exatamente a mesma coisa que o Daniel falou pro Rob, né? Porque ele sentiu isso na pele. É, meu amigo, você tem que ouvir o que os outros adultos falam, Rob. Quando o filho do Daniel, né, o Anthony crossfiteiro, ele entrou no dojo Miyagi-Do, ele encontrou 2 troféus. Acontece que esses são os 2 campeonatos do torneio que o Daniel ganhou, cara. Um no primeiro filme, né, no Karate Kid, que ele venceu o Johnny, e isso todo mundo sabe. E o segundo troféu, que foi justamente em Karate Kid 3, né, quando ele deu uma surra lá na final no Mike Barnes. E aí fica a grande incógnita, né, a teoria do século. Será que o Mike Barnes ele vai aparecer na 5ª temporada de Cobra Kai? Teoria maior que essa daí, só os 3 aranhas no No Way Home. É verdade. E no final, quando o Terry disse pro Chris que ele iria ligar pra 1 ou 2 amigos dele das antigas pra poder ajudar ele com o Cobra Kai, né, já que o Chris agora tava preso. Convenhamos que um desses amigos se trata justamente do Mike Barnes, cara, até porque o ator que interpreta ele já disse lá em seu Instagram que ele vai retornar pra poder cobrar os seus 50% que lhe é direito, cara. Ou seja, mais uma referência aí que vai acontecer na 5ª temporada. Eu vou chamar 1 ou 2 velhos amigos pra ajudar com o Cobra Kai enquanto você lida com os seus problemas legais. Você vai se arrepender. Ufa, meus amigos, foram quantas referências? 45, cara, nem acredito que já acabou esse vídeo. Mas e aí, vocês curtiram? Pegaram todas as referências? Eu deixei passar alguma aqui? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. É o momento da gente interagir, cara. Quero ver quem pega mais referências aí em Cobra Kai. Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele que foi outro vídeo de Cobra Kai, um sobre teorias aqui também. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!